Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje estamos falando sobre financiamento coletivo e quais são as implicações desse tipo de desenvolvimento de projetos. Nosso convidado é o advogado Vinícius Maximiliano Carneiro. Bom, bacana, a gente estava naquele bate-papo anterior, falando até inclusive da sua experiência em trabalhar na área da saúde com um projeto desse. Mas eu gostaria de ver agora um pouquinho a parte burocrática. Vamos lá, você como advogado vai nos auxiliar aqui. Como funciona essa questão da legislação quanto à doação do dinheiro? É necessário prestar contas para a Receita Federal? Como é que fica isso? É bastante importante, Júnior, ressaltar o seguinte: ainda não existe uma lei específica no Brasil que regulamente o financiamento coletivo. Não há essa legislação. O governo não criou imposto ainda sobre isso. Exatamente. Ele ainda não criou lei porque ele ainda não descobriu como criar um imposto. Agora que ele descobrir, ele vai dar um jeito. Né? Então, o que acontece? Hoje, a única legislação, vamos dizer assim, que estaria envolvida em toda essa rotina é realmente a prestação de contas por aquela pessoa que recebe o dinheiro em doação de todos aqueles participantes do projeto. Ele precisa prestar contas à Receita Federal. Porque você tem que pensar o seguinte: nós temos algumas situações diferentes. Se você está fazendo uma participação em uma abertura de uma empresa, você não é um doador, você é um investidor. E o investidor tem uma figura específica na legislação brasileira. Se você está doando para um projeto social, você realmente é um doador. Você está dando um dinheiro para uma causa social. Se você está desenvolvendo um novo produto, você está fazendo uma pré-venda. Lembra que eu te falei? Você vai estar esperando receber a caneta nova na tua casa quando ela for lançada. Então é uma pré-venda. Toda venda tem uma nota fiscal. Toda nota fiscal paga impostos. Então você veja que é nesse quadro que o dono do projeto precisa prestar atenção. Ele, ao finalizar toda a sua arrecadação e desenvolver o seu projeto, ele precisa ver em qual estágio ele se enquadra e dentro desse enquadramento ele prestar as respectivas contas à Receita Federal. Ou emitir as notas fiscais do produto, ou fazer a informação de quem são os investidores, ou simplesmente demonstrar para a Receita. Vou te dar um exemplo. Existiu um projeto no Brasil de uma palestrante que ela fez um roadshow no Brasil todo. E ela fez um projeto de financiamento coletivo para financiar esse roadshow nas 27 capitais. Ela angariou só R$840 mil. Nossa. Nem ela imaginava. É uma palestrante fantástica, ela tem um diferencial, só que ela angariou todo esse dinheiro. E ela recebeu para ela. Foi para ela o dinheiro. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que vir até a Receita Federal e dizer: olha, eu estou recebendo R$800 mil na minha conta, mas que são provenientes de doações que aconteceram no site tal, das pessoas tais, dos valores tais, ou seja, mostrar a origem do dinheiro. Porque nós temos que tomar muito cuidado para não transformar o financiamento coletivo em mais um instrumento de desvirtuação do dinheiro, de lavagem de dinheiro, enfim, coisas do gênero, que são muito arriscadas e que infelizmente não faltam mentes criminosas para pensar nisso. Mas a legislação brasileira hoje, ela se restringe a esse tipo de situação. A outra, que é importante a gente falar, é a legislação do consumidor. Toda vez que você desenvolve um produto e promete uma pré-venda, você tem que garantir àquele que está comprando previamente todos os direitos que o Código de Defesa do Consumidor garante. Então nós temos que tomar cuidado. Lançar um projeto não pode ser amadorismo. Pode ser simples, mas não pode ser amador. Você tem que seguir todas as regras e é sempre bom ter uma equipe mínima com você. Um bom colega advogado, um bom colega contador, enfim, para que instrua você quais são as nuances daquele seu projeto. Quer dizer, você como fundador, vamos dizer, criador desse projeto, você responde legalmente. Com certeza, você legalmente é responsável por prestar contas daquelas informações. Independente de quem doou ou exigir alguma coisa. Como eu te disse, a internet é um espaço público. Se você vai até ela e oferece uma ideia e vende uma ideia, porque mesmo que nós partamos do princípio de que o financiamento coletivo é uma doação livre que as pessoas fazem para um projeto seu, você está vendendo uma ideia. Você está vendendo um conceito, você está vendendo um projeto, uma iniciativa. E quando você faz isso e as pessoas acreditam e lhe transferem dinheiro, o mínimo que você tem que fazer é devolver isso em transparência, prestação de contas, informações e cumprir a legislação mínima que o Brasil exige.
Então, existe algum benefício fiscal aí para quem doa os fundos, o tipo específico do projeto? Infelizmente ainda não. Eu fiz uma doação, vou tentar bater no imposto de renda. Isso seria maravilhoso, isso iria alavancar fortemente o financiamento coletivo, isso iria alavancar o setor privado, que poderia fazer doações mais vultosas, mais consideráveis, mas legalmente ainda não existe. Existe um projeto de lei no Brasil que pretende criar incentivos fiscais, mas ele foi protocolado em 2014 e está parado até hoje. Então, infelizmente, nós ainda não temos nada que garanta benefício fiscal para nenhum tipo de doação via projeto de financiamento coletivo. E alguns meses atrás, inclusive, eu fiz um estudo sobre os projetos culturais e a Lei Rouanet, porque tinham vários projetos de crowdfunding dizendo que eles poderiam usufruir dos benefícios da Lei Rouanet para quem doasse. E, na verdade, a Lei Rouanet proíbe isso. Então, isso é muito complicado. A gente precisa procurar saber, né? A Lei Rouanet, para quem não conhece, ela é voltada para projetos culturais. Sim. E ela realmente atribui benefícios fiscais para os doadores. Mas existem critérios. E um dos critérios é não existir um intermediário, que é o site. Além da Lei Rouanet, tem outros também, tem um estadual, que no estado de São Paulo tem a parte do ICMS, que você também pode adquirir benefícios fiscais, mas são restritivos. Ou seja, essas leis precisariam ser atualizadas para que a gente incluísse o financiamento coletivo. É simples de fazer. O problema é que tem que achar algum político com a vontade de fazer. Mas é simples. Você só incluir como mais um item que viabilize o incentivo fiscal o financiamento coletivo de projetos. E o que deve ser levado em conta, então, ao se criar uma campanha desta, um projeto deste? Olha, na verdade, nós temos um passo a passo que precisa ser seguido, que mostra que os projetos mais bem-sucedidos seguiram esses passos. Você tem site que ensina isso? Tem. No meu site, depois tudo que eu falar aqui, quem não conseguir acompanhar tudo, depois pode entrar no meu site, viniciusmaximiliano.adv.br. Lá eu tenho um passo a passo completo, item por item, um checklist, vamos dizer assim, do que fazer para que o projeto possa ser desde a sua criação até a sua finalização, ou seja, até a sua prestação de contas, até a sua comunicação para a Receita Federal. Temos alguns organogramas que explicam como fazer, onde começar e o que entregar para quem. Mas, principalmente, de uma forma bem resumida, o que nós podemos fazer? Primeira coisa, você desenvolveu a sua ideia. Não basta ter uma boa ideia. Você tem que pegar essa ideia e transformá-la num plano de negócio. Como eu disse, financiamento coletivo e projeto de doação não pode ser amador. Ele tem que ser profissional. Então, você tem que criar o objetivo do seu projeto. A partir do momento que você criar, você precisa conseguir indicar quais são as suas fontes de recurso, quais serão as recompensas que você vai atribuir às pessoas que fizerem as doações. Por quê? Abrindo uma parte aqui. Quase 99% dos projetos no Brasil hoje são baseados em recompensas. Que recompensas são essas? Eu quero lançar um livro. E aí eu vou até um site, divulgo que preciso de R$10.000 para lançar um livro. Para quem doar R$10, eu proponho a dar como recompensa um agradecimento no livro. Para quem doar R$25, eu proponho um livro autografado. Para quem doar R$50, eu proponho mandar 2 livros. Para quem doar mais de R$100, eu proponho uma foto minha, com uma dedicatória atrás, mais 2 livros. Enfim, as recompensas têm um custo. Quando você vai desenvolver um projeto, você tem que pensar nesses custos. Porque senão você só pensa assim, eu preciso de 10 mil para lançar um livro. E como é que você paga as recompensas? E esses livros que estão saindo têm que ser pagos. Tem que ser pagos. Tem o transporte, tem os correios. Sabia que tem projetos no Brasil que falharam porque esqueceram de calcular o frete? E o produto era tão pesado, era um pré-produto, né, um pré-lançamento, o produto era tão pesado que para mandar por correio ficava mais caro 10 vezes do que a doação que a pessoa fez. Então, isso tem que ser visto antes. Então, você tem que fazer um planejamento. Quais são as suas recompensas, quanto tempo você leva para fazer as recompensas, quem vai fornecer, quanto vai custar. Depois daquilo, quem serão as pessoas que vão acompanhar a sua campanha? Você vai ter um advogado, quem é esse advogado, o que ele vai fazer? Você vai ter um contador, quem é, o que ele vai fazer? Você vai ter uma equipe de marketing, você vai ter uma equipe de relações públicas ou de uma assessoria.
Enfim, você precisa decidir quem são os seus parceiros. E se tiver custo, essas pessoas também têm que estar no projeto? Tem que incluir no projeto. E tem que ficar claro, viu, Júnior, no projeto, com o que ele está gastando. Não é feio gastar com assessor, não é feio gastar com consultor, é feio não falar que vai gastar. Então, exatamente, boa. É feio não falar que vai gastar. As pessoas não se importam em saber que você está gastando. O que elas não gostam é não saber onde você está gastando. Então você vai dizer lá, a assessoria é especializada. Você precisa de pessoas especializadas para que aquilo funcione direito. Quanto custa cada um? Está aqui. Ou seja, essas despesas do projeto. E que é o próximo passo. Desenhar as despesas do projeto, uma por uma, explicar. O que você vai gastar com gráfica? Ficando no exemplo do livro. Sim. O que vai gastar com gráfica? O que vai gastar com arte digital? O que vai gastar com envio de e-mails? O que vai gastar com o contador? Com assessoria de imprensa? Detalhar a despesa. Quanto mais detalhada ela for, mais as pessoas tendem a doar, porque elas sabem para onde o dinheiro vai. Se o livro virar um site, tem que ter esse site. Se ele virar um site, olha, o site é esse daqui, como vai ficar, quanto custa para manter, tudo detalhado. Tudo. E ao final, você vai definir qual vai ser a sua forma de divulgação. Como nós falamos lá no primeiro bloco, sim, em geral, os sites já se encarregam de divulgar os projetos. Mas isso não dispensa o dono do projeto de fazer a sua própria divulgação. Lógico. Aliás, quanto mais bem sucedido for o projeto, melhor. Então, ele também precisa colocar isso no planejamento. Ou seja, como eu vou divulgar? Eu vou divulgar na minha rede social? Eu vou divulgar na televisão? Eu vou divulgar na rádio? Eu vou divulgar com panfletos? Porque dependendo do tipo de projeto, você precisa ir para o método antigo da divulgação, panfletagem. Quando você vai trabalhar, por exemplo, num socorro de um projeto ligado à área de saúde, você tem que entregar isso na praça. As pessoas têm que ler aquilo, porque se ficar só na rede social, nem todo mundo tem tempo de ficar na rede social vendo o que está acontecendo. Então, o Jornal da Cidade tem que abraçar. O Jornal da Cidade tem que abraçar. Isso às vezes tem custo, a arte tem um custo, né? O espaço tem um custo. Então, tudo isso tem que ser muito bem estruturado. Então, é um planejamento, que eu gosto de falar que é um planejamento estratégico, que não é um planejamento complexo, mas é um planejamento que precisa acontecer. E, por último e essencial, fez o projeto, lançou a campanha, e aí, geralmente, as campanhas no Brasil são de 30, 45 ou 60 dias. Terminou a campanha, angariou o dinheiro, prestação de contas, imediatamente. As pessoas querem transparência. Transparência. A palavra-chave no crowdfunding hoje é transparência. Credibilidade é transparência. Se você é transparente e transforma aquilo abertamente para que as pessoas saibam onde você investiu aquele dinheiro, se você lançar um outro projeto, a tendência de você ser bem-sucedido, ela aumenta em 20%. Isso já está tecnicamente demonstrado. Porque as pessoas percebem que você tem uma clareza naquilo que você quer fazer. Você não quer se aproveitar. Até de como você fazer essa transparência tem que ser pensado também. Exatamente. Você tem que estruturar isso para que ela funcione de uma maneira correta, de uma maneira coerente e regular. As pessoas gostam de receber informações regulares. A comunicação entre o dono do projeto e os doadores, ela tem que ser intensa. Ok. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre o livro Dinheiro na Multidão. Nós voltamos já.